João, fala para a gente um pouquinho quais são as perspectivas do calcário, né, e da calagem, envolvendo até mesmo a questão do agro nesse contexto, no estado de São Paulo para o ano de 2025. De forma geral, todos nós estamos bastante otimistas com relação a isso, porque há tempo a gente não tinha o apoio governamental que nós estamos tendo agora, as medidas que o governo do estado tem feito. E também nos parece que o estado de São Paulo voltou a ter um pouco da cultura do plantio de grãos. E isso também faz com que a gente esteja esperançoso que nós tenhamos um ano de 2025, quiçá melhor que o 24, embora o ano de 24 não tenha sido um mau ano. Ah, positivo. Você tem uma previsão de como vai ser o comportamento do consumo de calcário em São Paulo em 25, uma perspectiva, né? É muito cedo ainda para a gente ter algo mais concreto, né? Mas com as pessoas que a gente tem mantido contato, a gente estima que de 5 a 10% a maior que o ano passado. Ah, positivo. E nesse contexto todo, como entra a questão dos preços, né? Principalmente de cana e laranja, e agora você está falando aí nesse avanço dos grãos, você poderia fazer uma análise para a gente sobre isso, né? Os preços das commodities e também os preços do calcário. Como é que você vê a perspectiva desses dois itens aí, né? Ao longo dos próximos meses até dezembro? O preço do calcário, ele não é, ele já há anos que ele não é um preço igual a se praticava no passado. Isso, em decorrência de N motivos, essa prática foi ficando em segundo plano e isso fez com que os valores fossem mais contidos. Mas, para esse ano de 25, a gente espera que haja um incremento de preço, porque 24 não houve nenhum reajuste e, infelizmente, os insumos que são do nosso consumo sofreram reajuste. O maior vilão do nosso consumo, energia elétrica e o combustível, que é fóssil. E isso teve impactos o ano passado que nós vamos necessariamente ter que repassar aos consumidores esse ano. Ah, positivo. E como é que você está vendo a questão do plantio em São Paulo, né? E também o relacionamento desse plantio da calagem, principalmente com cana e laranja, que são os dois produtos, e aí o avanço, né, que a gente tem visto com relação aos grãos, né? Como é que você está vendo como é que o mercado está se comportando perante a necessidade de calagem numa tabelinha aí com os preços das próprias commodities, né? Laranja, Mansur, está tendo um processo migratório que a gente nunca tinha passado por isso, até para outros estados, na procura de onde haja uma maior oferta para se fazer a citricultura irrigada. Então, por que sair de São Paulo? Por causa do histórico de patologias em relação à laranja. E a procura de áreas onde seja fácil o processo de irrigação. Mas o mercado da laranja, ao que nós temos conhecimento, segue pleno e com valores bastante convidativos. O mercado da cana, as percas foram muito grandes o ano passado por conta, além do estresse hídrico que houve a seca, os incêndios, né? Isso causou, tem usina que chegou a perder 1 milhão de toneladas. Ela não conseguiu mais colher. Então, isso traz reflexos. A gente tem observado muito essas reformas com a colocação de grãos, soja e amendoim, para fortalecer novamente o solo com nitrogênio. Isso é uma colheita que deve se dar agora em fevereiro, março, e aí vai vir o plantio da cana de ano para o ano da safra 25, 26. Mas é otimista. Eu acho que os canaviais vão ter que passar por reforma, não dá mais para postergar essas áreas que foram vítimas do incêndio, elas vão ter que ser reformadas. E isso para o mercado da calagem é bastante promissor. Ah, positivo. E com relação aos grãos, a gente sentiu muito a questão, né, do milho mesmo, está tendo uma boa resposta,
mas houve muita soja, muito plantio de soja, muito sorgo. A gente está concentrado ali, ou tem um pouquinho de amendoim também na história? Como é que a gente está vendo? Como é que você está vendo todo esse cenário e como é que está? E qual a indicação, né? Principalmente aí para quem está iniciando novas culturas, diferentes culturas daquelas que eram feitas com relação à calagem, né? O que a gente tem, que o Estado de São Paulo haviam diversos tipos de plantio de diversos grãos. O que, ao nosso ver, não prospera mais em São Paulo é o arroz. O arroz, Rio Grande do Sul, se consolidou por uma questão geográfica e climática, ele se consolidou. Mas os demais grãos, eles estão voltando aqui a São Paulo. Com relação ao valor de grão, são commodities. A gente não tem nenhuma formação de preço com relação a isso. Mas a gente sabe que o aumento da oferta faz com que o agricultor tenha mais grãos a negociar e esse câmbio está sendo muito favorável, principalmente a soja. Então, acho que é um mercado que também vai prosperar bastante. Ah, positivo. Você comentou aí a questão, né, das políticas públicas, né? E aí era interessante entrar em dois pontos. O primeiro deles como é que você está vendo aí o relacionamento do governo do estado com a própria questão da calagem, né? Existe aí o interesse em fomentar o projeto Solo Mais Fértil e também como é que você observa que isso pode impactar positivamente nos resultados aí do agro paulista, né? O projeto Solo Mais Fértil, a estrutura dele, o sindical participou da elaboração de toda a estrutura, os objetivos a serem alcançados, eles estão sendo alcançados, talvez numa velocidade um pouco aquém do que a gente esperava, mas o principal foco desse projeto é a divulgação da necessidade de se promover calagem. Então, a gente espera do governo do estado, e esse está sendo o trabalho, que em algumas regiões ele pegue agricultores familiares e divulgue análise de solo. Inclusive, o sindical também está fazendo um esforço junto aos órgãos para patrocinar algumas análises de solo, para tirar o perfil e mostrar ao pequeno agricultor a necessidade da calagem de uma forma técnica, né? Obedecendo ritos técnicos. Ah, positivo. E aí tem um outro público, né, João, que é o público que já faz a calagem. O que nós estamos percebendo é que tantos sindicatos estaduais, como também os próprios pesquisadores, num incremento muito grande, da questão da necessidade da revisão da quantidade aplicada. Como é que isso está acontecendo em São Paulo? Nós sentimos que vários pesquisadores do estado estão comentando isso. Como é que está ocorrendo em São Paulo essa questão, né, do público que já usa, mas que talvez precisasse dar uma revisão na quantidade aplicada? O que a gente observa, Mansur, é que se você fizer um comparativo isso tanto São Paulo, mas também a nível de Brasil, as nossas produções vêm crescendo ano a ano, de uma forma não proporcional a áreas novas plantadas. O agricultor brasileiro está sendo eficiente e obtendo cada vez mais produção com as mesmas áreas. O que isso é muito bom, principalmente se pensando em meio ambiente. E dentro dessa tecnologia que veio ganhando e foi trazendo isso, nós, o sindical e os demais sindicatos, junto com a Abracal, procuraram por tecnologias também na aplicação do corretivo. E chegou-se à conclusão, por alguns pesquisadores novos, com novas fontes de consulta e novos trabalhos, que as necessidades que eram usadas no passado estão aquém da real necessidade do nosso solo, tanto no volume como na profundidade dessa aplicação. Então, nós estamos esperançosos que vá se divulgar bastante essas novas recomendações e isso faça com que o agricultor obtenha mais êxito ainda no plantio. E sempre dentro daquela ordem, né? É consultar um técnico, o técnico solicitar a análise de solo e, a partir disso, fazer a previsão da necessidade de cada área, né, João? Sem dúvida nenhuma. Primeiro que o recurso
é difícil, é sacrificado para se obter. Então, você não pode, sem técnica nenhuma, e começar a gastar recurso que sem a necessidade. E segundo, principalmente no nosso caso, da calagem, que nós podemos otimizar os fertilizantes. Uma calagem feita da forma correta vai ter o menor desperdício do fertilizante. A mesma dose comprada, não se trata aqui de colocar menos fertilizante, mas a mesma dose adquirida vai ter uma produtividade maior, porque ele vai ser mais eficiente. Ah, positivo. Agora, para a gente encerrar, João, o sindicato tem agido também muito do ponto de vista institucional e obteve até uma vitória importante aí, que foi a questão do ICMS. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi tudo isso, né? Porque é, mobilizou forças aí no mês em que a economia até dá uma parada, que é dezembro, né? E o sindicato conseguiu uma vitória importante com relação ao ICMS, né? Nós tínhamos um problema que a legislação do CNS passa pelo CONFAS de todos os estados. E essa legislação previa que o convênio 100, que foi celebrado em 97, se encerrasse em dezembro de 25. O Estado de São Paulo, quando do governo Dória, optou por encerrá-lo em dezembro de 24. Aí haveria um grande problema, porque os demais estados teriam um diferimento de ICM e São Paulo não. Então, nós íamos ficar alheios a todo esse trabalho e à concorrência. O sindicato encabeçou um projeto com a ajuda da Fiesp e outros colaboradores, e o governo de São Paulo entendeu a situação e refez esse convênio também até dezembro de 25. Então, nós estamos igualitários com os demais estados e não há previsão do que vai ocorrer posteriormente, porque nós vamos passar pela reforma tributária. Mas nós esperamos sempre que, em função do benefício que nós podemos trazer ao agronegócio, o benefício que nós não temos nenhum tipo de material que haja importação, são todas fontes nacionais, o deferimento do nosso ICMS, que vai passar a ter outra nomenclatura, ele seja mantido. Esse é o trabalho que o sindical vai fazer durante o ano agora de 2025. Ah, positivo. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Tem uma questão muito interessante que, inclusive, é importante para todos os estados, mas vai ser mais importante para São Paulo, que vai ser a realização do segundo Fórum sobre corretivos agrícolas. Falando especificamente para o público de São Paulo, eu gostaria que você explicasse, em linhas gerais, né, como é que vai ser esse evento e convidasse, né, os públicos de interesse para um tema tão importante, né, já que a gente falou aí da questão da revisão, né, da aplicação do calcário em quantidades e também muitas vezes até com parcerias com outros produtos, como o gesso, por exemplo, né? Qual a sua perspectiva com relação a isso, né, desse evento que vai acontecer na cidade de Piracicaba? Esse evento vai ocorrer no mês de março. Piracicaba vai sediar, muito em razão de nós termos na Exalc um grande polo que fomenta novas tecnologias, e como eu já comentei anteriormente, tudo está se modernizando com tecnologias novas. E nós vimos que a tecnologia, a recomendação da aplicação do calcário, ela tem que ser reestudada em função de equipamentos que existem hoje e as necessidades dos nossos solos. Então, é um evento técnico, eu espero que muitos participem disso, que tenham a oportunidade, porque novas tecnologias vão ser demonstradas, vão ser certificadas do porquê fazê-lo, e isso vai trazer bastante informação nova ao pessoal técnico que comanda o agronegócio no estado de São Paulo.